Você já parou para imaginar como seria o céu noturno de outra região da galáxia? Ou melhor, fora da galáxia? Imagine só a visão incrível que um alienígena teria do disco inteiro da Via Láctea se ele estivesse localizado em uma das galáxias satélites que conhecemos. Pois é, o cenário certamente é incrível por lá, mas para nós que estamos dentro da Via Láctea, temos apenas a visão de fora de galáxias que orbitam a nossa como a Grande Nuvem de Magalhães. E em noites bem escuras, ela é facilmente visível a olho nu na direção sul do céu noturno. Por conta de sua posição em relação ao plano orbital do Sistema Solar, temos uma visão privilegiada da galáxia aqui da Terra. E acredite, ela guarda muitos mistérios. No vídeo de hoje, vamos sair da nossa própria galáxia para entender tudo o que sabemos sobre a Grande Nuvem de Magalhães. As galáxias satélites são objetos extremamente interessantes, pois seguem a mesma lógica orbital da Lua, por exemplo. Da mesma forma que os planetas possuem satélites naturais em órbita, a Via Láctea também possui sua família imensa de mais de 50 galáxias menores a orbitando. Sendo assim, aquela velha ideia de que Andrômeda é a galáxia mais próxima da Terra não é verdade, pois essas menores que estão em nossa vizinhança cósmica são vários milhares de anos-luz de distância mais próximas. A título de curiosidade, a Grande Nuvem de Magalhães não é a galáxia mais próxima da Via Láctea, mas esse título fica com a galáxia Anã do Cão Maior, localizada a 25.000 anos-luz de distância, e já tem até vídeo sobre ela aqui no canal. Vou até deixar aqui no card para caso você queira assistir depois. Então, está mais do que óbvio que a nossa família de galáxias satélites é imensa, mas apenas duas delas são visíveis a olho nu aqui da Terra. Isso por conta da sua própria posição em relação ao plano galáctico e também pelo número da população de estrelas que cada uma possui. E acredite, não é tão difícil assim de observá-las, e você pode experimentar em uma noite bem limpa, de preferência sem poluição luminosa, tentar localizar a Grande Nuvem de Magalhães exatamente na direção sul, e ela aparecerá como uma nuvem bem difusa e cinza. Ao lado, você também verá a Pequena Nuvem de Magalhães, a sua galáxia irmã e menor e com um brilho efetivo bem reduzido. Quanto à Grande Nuvem de Magalhães, ela ocupa uma área de 10 graus do céu noturno, o que é equivalente a 20 vezes o diâmetro da Lua cheia. Isso torna a galáxia um dos objetos do espaço profundo mais fáceis de observar, pois eu mesmo consigo observá-la quase todas as noites quando a Grande Nuvem está visível. Ela é visível aqui do Brasil praticamente o ano todo em diferentes horários, mas se mesmo assim você tem dificuldade para localizá-la, aí eu recomendo o uso de algum aplicativo como o Stellarium, para simular o céu e te dizer qual é o melhor horário para vê-la. Bom, naquela direção do céu está localizada a galáxia Anã com uma população de estrelas na casa de 30 bilhões, espalhadas por um formato irregular de 14.000 anos-luz de diâmetro, onde o tal formato irregular é o tipo de galáxia na qual a Grande Nuvem de Magalhães está catalogada. Para efeito de comparação, a Via Láctea pode ter algo perto de 400 bilhões de estrelas, e Andrômeda possui algo perto de 1 trilhão. Logo, a Grande Nuvem é genuinamente uma galáxia bem menor, e por isso ela orbita a Via Láctea. Afinal, corpos menos massivos orbitam os mais massivos. É o princípio básico observado em sistemas de satélites naturais ao redor de planetas. Para não deixar sua irmã totalmente de fora dessa comparação, e realmente não tem como falar da Grande Nuvem sem falar da Pequena Nuvem, a outra galáxia é menor e tem metade do diâmetro da Grande Nuvem, com 7.000 anos-luz de diâmetro e uma população de estrelas bem reduzida na casa de 3 bilhões delas.
A formação da galáxia ainda não é uma coisa totalmente explicada, mas os astrônomos apostam na ideia de que tanto a Grande Nuvem de Magalhães quanto a Pequena eram uma galáxia só, mas se dividiram em dois remanescentes, ou ainda melhor, as duas se formaram ao mesmo tempo ao redor da Via Láctea, mas as forças de maré exercidas pela galáxia principal distorceu ambas, criando então as duas galáxias irregulares. Há quem diga até que a Grande Nuvem de Magalhães seja uma galáxia espiral, pois apresenta uma espécie de barra central. O interessante é que nem faz tanto tempo assim que os astrônomos encontraram uma coisa chamada Ponte de Magalhães entre os 75 mil anos-luz que separam as duas galáxias, onde existe uma espécie de fluxo de gás que parece conectar tanto a Grande Nuvem quanto a Pequena Nuvem. Eles encontraram tal fenômeno observando a forma como a radiação eletromagnética de fontes de rádio distantes passava pelo fluxo e eram alteradas no caminho. Isso indica que a Grande Nuvem de Magalhães tem uma interação com a galáxia menor e talvez um dia elas colidam para formar uma única galáxia. Além de tudo isso, a Grande Nuvem de Magalhães é palco de objetos do espaço profundo incríveis. É lá que está localizada a nebulosa da Tarântula, uma das nebulosas mais distantes conhecidas, e uma das regiões mais ativas na formação de estrelas. Apesar, claro, desse tipo de galáxia não ser o melhor lugar para encontrar esse tipo de região. Lá também ocorreu uma das supernovas mais bem estudadas até hoje, a SN 1987A, onde é possível ver os anéis de ejeção de matéria a partir da explosão de uma imensa supergigante azul. Ela foi um marco importante para os astrônomos, pois pela primeira vez eles conseguiam ver de perto uma estrela explodindo na era dos telescópios. Tudo isso bem ali, na Grande Nuvem de Magalhães, a 170 mil anos-luz de distância. Supernovas de fato não são nenhuma novidade, mas naquele momento estávamos vendo uma supernova relativamente perto em escala cósmica, o que permitia aos telescópios extrair detalhes que explosões distantes nunca possibilitaram. Sendo assim, eles descobriram que a estrela estava ejetando material há cerca de 20 mil anos antes de explodir. Puderam analisar também o material ejetado e muito mais. Além disso, é nesta galáxia que está localizada a estrela R136A1, considerada a estrela mais massiva descoberta no universo. Mas calma, não podemos confundir a mais massiva com a maior. Ela é 35 vezes maior do que o Sol e existem estrelas ainda maiores, mas a sua massa é incrivelmente superior, com 320 vezes a massa do Sol. Pois é, não tem como negar que apesar do tamanho, a Grande Nuvem é muito interessante. Mas apesar da relativa proximidade em escalas cosmológicas, os 170 mil anos-luz até lá são implacáveis. Mesmo se mandássemos uma das sondas mais velozes que temos hoje, levariam 3 bilhões de anos para ela conseguir alcançar a Grande Nuvem. Enfim, a Grande Nuvem de Magalhães é impressionante por si só, e a nossa vizinha galáctica tem muita história para contar. Da próxima vez que você estiver num céu bem escuro, dedique alguns minutos para tentar encontrá-la e refletir sobre a ideia de que você tem 30 bilhões de estrelas em uma galáxia inteira bem diante dos seus olhos. Bom, é como eu costumo dizer aqui no canal, o universo é gigantesco até para os astros que consideramos próximos. De qualquer forma, o destino final da Grande Nuvem de Magalhães é se aproximar cada vez mais da Via Láctea e ter sua forma totalmente rompida pelas forças de maré, até que chegará ao ponto de ficar próxima demais da Via Láctea e se fundir com ela, deixando de existir. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!